Bom dia, amada Igreja do Senhor. Bom dia a nossa querida Tibe. Bom dia aos nossos amados irmãos. Bom dia a você que nos ouve, a você que nos assiste nesse momento. E mais um dia o Senhor nos concede. E é com muita alegria que a gente pode louvar ao Senhor pelo seu amor e pelas suas misericórdias. E nesse momento eu convido você a cantar conosco o hino 398 do cantor cristão que diz: Sou feliz. Nós somos felizes com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio
Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez pela graça do Senhor. E nesse dia especial nós comemoramos o Dia das Mães. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho para todas as mamães que fazem parte do convívio da nossa igreja, tanto aquelas que não fazem parte da nossa membresia e aquelas que fazem parte efetivamente da nossa membresia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua compreensão, pelas coisas que você tem feito para Cristo mediante a igreja aqui nessa localidade. E você é muito especial para nós, nunca se esqueça disso. Você faz parte dessa família da Terceira Igreja Batista em Cabo Frio e você é muito especial para nós. Peço, por favor, já que estamos falando sobre esse dia especial, que a gente possa também lembrar que no mês de maio é o mês da família e nós temos um tema e temos uma divisa. Peço que você acompanhe aí o nosso tema e a nossa divisa, que está baseada em João capítulo 10, no verso 10, a parte B. E o nosso tema é Jesus transforma a minha família. Jesus transforma a minha família. E a nossa divisa está em João capítulo 10, no verso 10, que diz assim, vamos juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje nós vamos falar dentro do mês da família, começando, obviamente, por esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Como é bom falar de mãe. Pela graça de Deus, ainda tenho a minha mamãe. E pela graça do Senhor, o Senhor nos concedeu a oportunidade de vivermos esses momentos, mesmo em dificuldade, mas na sua presença, para que Ele possa nos ensinar um pouquinho sobre esse caráter da mãe que hoje em dia precisamos aprender. Peço que você então abra sua Bíblia em João capítulo 10, no verso 10, no texto mesmo que a gente verificou na nossa divisa do mês da família, com relação ao tema de hoje, dentro desse tema principal do mês da família, que é alegria de mãe. Jesus transforma minha família, minha casa, mediante a alegria da mãe. Esse termo alegria de mãe é muito específico quando a mãe está feliz. Só que temos percebido que a felicidade de uma mãe hoje em dia está muito dependente mediante alguma comemoração ou ao ambiente que ela está vivendo. Durante o ano todo, a alegria de uma mãe não tem sido muito fácil ser reconhecida. As mães dos dias de hoje têm enfrentado muitos desafios, muitas lutas, tanto com seus casamentos, tanto com seus filhos, no trabalho. A vida da mulher moderna, no fundo, se tornou melhor de um tempo para cá, do século XX para cá, mas também tem lutas novas, lutas diferentes, que antigamente não haviam. E hoje nós vamos tratar sobre a alegria de mãe. Você que é mamãe, que está comemorando esse dia conosco, eu peço a você que concentre-se, porque nós queremos hoje tratar acerca da possibilidade de ter uma alegria sendo mãe, não apenas das datas especiais, mas também durante todo o ano. Não apenas no Dia das Mães, não apenas no Natal, quando a família se reúne, ou quando os seus filhos estão na sua casa, juntinhos de você. Existem algumas circunstâncias que nós temos que nos preparar para que a gente possa ter a possibilidade de fazer o nosso melhor e ver as nossas mães felizes o ano todo. Eu quero pensar com você, primeiramente, que para que uma mãe seja plenamente feliz o ano todo, tirando aí as possibilidades das datas especiais, que normalmente a mãe é homenageada e tudo mais, é necessário, em primeiro lugar, pensar um pouquinho mais em você. Para que você possa ter alegria e felicidade o ano todo, é necessário pensar um pouquinho mais em você. Mas como assim? Pensar um pouquinho mais em você? Por quê? Devido à cultura ocidental que temos, alguns países, principalmente na América Latina, inclusive Brasil,
tem a imagem da mãe como aquela mulher dedicada, aquela mulher que serve seu esposo, serve sua família, mãe de muitos filhos, e por aí vai. Só que essa mulher, essa mãe, que tem a honra e que teve a honra de trazer essa sociedade nas suas qualidades até o momento, ela vem sofrendo diariamente problemas para manter a sua alegria, para manter a sua felicidade. Porque é um peso muito grande. A sociedade tem mudado muito rapidamente. E a gente tem observado que muitas mulheres que são mães pensam em todos os componentes da família, menos nela. Às vezes eu me lembro de algumas histórias que os meus pais contavam, e minha família, por parte de pai quanto parte de mãe, vieram de famílias muito pobres, pessoas que vieram da humildade. E algumas vezes eu já ouvi falar que os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, deixaram algumas vezes de comer para que os filhos comessem. Isso é honroso, isso é uma honra, é um desafio muito grande. Imagino, naquela época, com a dificuldade que tínhamos no Brasil, em criar filhos, realmente era um grande desafio. Mas nos tempos de hoje, nós temos observado outro excesso, o excesso de não pensar um pouquinho em si mesma. Pensar na sua saúde, pensar no seu tempo, pensar nos seus sonhos, pensar na sua capacidade, pensar nas coisas que você poderia ter projetado. Obviamente que a rotina da mulher mudou muito de um tempo para cá. Mas uma coisa é certa, hoje em dia as mulheres com certeza têm um esforço profissional muito maior do que no século passado. Só que isso vem aos poucos retirando a possibilidade de pensar em si mesma. Pensa sempre no outro, pensa sempre nos filhos, pensa sempre nos netos, como se o mundo estivesse ao seu redor. Bom, minha amada, no Dia das Mães, eu gostaria que você se desse um presente. O primeiro presente que eu gostaria que você desse a si mesma é pensar um pouco menos naqueles que estão ao seu redor e pensar um pouco mais em você. Talvez você ache isso um absurdo, mas se você não pensar um pouco mais em você, você no futuro não poderá demonstrar amor àqueles que saíram do seu ventre. Você não poderá demonstrar amor, não terá capacidade a longo prazo para demonstrar amor para o seu esposo, para o seu parente. Porque um amor desequilibrado, ele gera muitos problemas. Então a palavra de Deus, quando fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Jesus Cristo repete isso, vindo da lei de Deuteronômio, a gente pode entender que o amor precisa estar em equilíbrio. E isso é um mandamento para colocar o amor em equilíbrio. Ou seja, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós, para amarmos ao nosso próximo, temos que amar da mesma maneira que amamos a nós mesmos. E como é que você vai amar o próximo? Pode ser seu filho, seu esposo, seu neto, qualquer outra pessoa, se você não se amar. Vejo muitas mães nesse tempo amando muito suas famílias, mas não se amando. Amar a si mesmo não é um ato de egoísmo. Amar a si mesmo não é um ato de individualidade. Amar a si mesmo é ter a capacidade de colocar um limite a algumas circunstâncias e colocar as coisas no seu devido lugar e colocar as coisas da sua casa no seu devido lugar, nas suas devidas responsabilidades, tratando seus filhos que já são grandes, tratando sua família, seu esposo que também é alguém que tem interferência na sua vida positiva, no devido lugar. Então, o problema não é o amor.
O problema é o desequilíbrio do amor. Quando uma mãe só pensa nos seus filhos, quando uma mãe só pensa no seu esposo, só está para servir a sua família, isso concede um desequilíbrio. E por isso que nós vemos hoje em dia a grande maioria das mulheres que são mães tendo problemas emocionais e psicológicos, exatamente porque há um desequilíbrio a longo prazo. Então, nesse Dia das Mães, você pode ter recebido um presente ou não, mas eu gostaria que você desse um presente a si mesma. Pare de pensar tanto nos outros. Pense um pouquinho em você, na sua saúde, no seu tempo, nos seus desejos, nas suas propostas, nos seus objetivos. Gostaria que você relembrasse os sonhos que você tinha e que ainda dá tempo de serem buscados, e na presença do Senhor, Deus vai te abençoar. Outro presente, outra circunstância para poder manter a sua alegria é não negociar o seu lugar de honra. Não negociar o seu lugar de honra. A alegria de mãe depende muito de como ela lida com o seu lugar de honra. Depois que uma mulher ela se torna mãe, mas na verdade ela já nasce com esse instinto, né? Ela praticamente nasce com esse instinto maternal. Depois que ela vira mãe, a gente percebe que ela entra em destaque na sociedade. Ela gerou alguém, ela cuida de alguém, ela faz algo maior por alguém. Ser mãe é uma grande bênção, é uma grande honra. Mas eu vejo, particularmente, muitas mulheres sábias, capacitadas, com faculdade, mestrado, doutorado, com dinheiro no bolso, independentes, negociando o seu lugar de honra. A palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 20, no verso 12, um dos mandamentos, dizendo sobre a honra. A palavra é bem clara: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados, sejam longos. Mas o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que muitas mães, com o passar dos anos, vão se envolvendo de maneira tão emocional na família, no seu relacionamento com seu esposo, no seu relacionamento com seus filhos, que elas começam a negociar o seu lugar de honra. Elas começam a fazer aquilo que não é para ser feito. Isso normalmente acontece quando os meninos crescem e eles vão saindo de casa aos poucos. Eles vão para a faculdade, eles têm um trabalho, depois eles namoram, depois eles casam, e a gente vê muitas mães entrando às vezes em parafuso, em desespero, porque não sabem o que fazer. Minha querida, quero lhe dizer uma coisa muito sincera: o seu lugar de honra está guardado no coração do Senhor e no coração da sua família. Eu quero te dar um exemplo para que você possa resolver essa situação. Eu, quando era mais jovem, eu morava na cidade de Niterói e pastoreava uma igreja em Coroa Grande, Itaguaí. Então, de Niterói a Coroa Grande era meio distantezinho, e eu tinha que passar semanalmente pela ponte Rio-Niterói, para sair de Niterói, para ir para a igreja em Coroa Grande, Itaguaí. E ao passar, depois de tantas viagens, eu comecei a perceber que a quantidade de navios que atracavam no porto do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que os navios, né, a ponte Rio-Niterói passa praticamente em cima do porto do Rio de Janeiro, e a área de embarque e desembarque da parte de containers, eles são feitos assim, bem à vista da ponte Rio-Niterói. Tanto indo para Niterói ou voltando de Niterói, a gente tem que passar por ali e a gente vê. Bom, eu vi muitas vezes navios sendo carregados e navios sendo descarregados, principalmente de carros, navios enormes
cargueiros enormes, entrando muitos e muitos carros, ou saindo também, chegando para o Brasil, muitos e muitos carros. Bom, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o navio, se ele ficar parado, ele enferruja todo. Ou seja, o lugar do navio não é no porto. O lugar do navio não é. Ele pode ficar atracado temporariamente, mas o lugar do navio não é no porto. O lugar do navio é no mar. Ele precisa navegar. Senão, ele começa a ter problemas. Ele pode até ficar um tempo no porto, mas o lugar dele não é no porto. Ele vem para o porto para quê? Para carregar, para descarregar, ou para ser construído, ou para ser reformado. Mais ou menos é isso. Não tem razão de um navio estar atracado no porto se não for por essas funções. Ou ele carrega ou descarrega, ou ele está sendo construído, ou ele está sendo reformado. Porque o lugar do navio é no mar, navegando. Bom, o que eu peço a você é que faça uma comparação. Os seus filhos, os seus parentes, as pessoas que você tem lidado, que estão abaixo da sua autoridade familiar, eles não são o porto. O porto é você, em comparação. O porto é que alimenta o navio. O porto é onde o navio é descarregado. O porto é onde o navio é construído. O porto é onde o navio é reformado. Minha amada e minhas amadas, seus filhos precisam navegar. E para isso você precisa liberá-los. Para quê? Para que eles possam navegar pela vida e voltarem ao porto seguro que é você. Se eles permanecerem no porto, se eles permanecerem junto a você, além do tempo natural, você vai destruí-los. E isso não é bom. Acontece com qualquer família. Então é necessário você liberar os navios que estão em suas mãos, para que eles possam navegar sozinhos, independentes, para que na hora que eles necessitem de serem recarregados, reformados, reconstruídos, e por aí vai, eles possam voltar ao seu porto sempre. Mas é necessário liberar os navios que estão em sua detenção. É necessário que você pare de negociar o lugar de honra que você tem, o lugar de honra que Deus te concedeu. Não é você que tem que ficar atrás dos seus filhos. São seus filhos que têm que ficar atrás de você. Eu vejo algumas mães parece que estão pedindo um favor a seus filhos de pirizinho, pelo amor de Deus, me ame. Não, querida. Você tem um lugar de honra. E se seus filhos não te amam ou não têm demonstrado amor, minha amada, se coloque no seu lugar e preste atenção naquilo que foi feito, conserte, trabalhe e Deus vai transformar a sua família. Outra coisa que a gente pode entender sobre a alegria de mãe, outro passo sobre a alegria de mãe, é não se estressar com as escolhas dos seus filhos. Não se estressar com as escolhas dos seus filhos. Quantas vezes eu já vi mamães lindas, capacitadas, fiéis ao Senhor, chegando na igreja, chegando aos pastores e pedindo um conselho para saber o que fazer, porque o seu filho fez escolhas, sua filha fez escolhas que não são de acordo com o seu ensino, não são de acordo com a palavra de Deus, não são de acordo com o que a sociedade espera, não são de acordo perante a lei. Minha amada, não se estresse com isso. Por quê? Você é mãe do seu filho, da sua filha. Você não é mãe das escolhas que eles fazem. Eles são homens e mulheres independentes, homens e mulheres
grandes, tiveram o cordão umbilical cortado no primeiro dia da sua vida fora da sua barriga. E a palavra de Deus fala sobre isso. Em Romanos capítulo 14, no verso 12, olha lá, Romanos capítulo 14, verso 12, fala que cada um de nós dará conta perante o Senhor. Isso inclui seus filhos. E isso inclui a separação, o julgamento, o juízo de Deus, a justiça de Deus não trabalha mais conjuntamente. Lá no Antigo Testamento, isso acontecia de maneira diferente. As coisas eram julgadas por Deus de maneira conjunta. Mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, quando Jesus vem e cumpre a lei, ele encerra essa fase e ensina aos seus discípulos e à multidão uma nova fase. E Paulo aqui também fala, olha, cada um vai dar conta. Então, não adianta, de maneira alguma, você ficar se estressando com as escolhas que seus filhos fazem ou deixam de fazer, porque você não é mãe das escolhas deles. Você é mãe deles. Se eles vão pagar um preço alto sobre isso, é uma circunstância também que depende deles, não de você. Mas quantas vezes eu vejo mães, maravilhosas mães, mulheres dedicadas no Senhor, se estressando, tendo pressão alta, porque pensam que são proprietárias das escolhas de seus filhos. Você, querida, com todo amor e carinho, nesse dia de felicidade, se você quer lutar pela sua felicidade, precisa colocar aí na sua cabeça, você não é dona das escolhas dos seus filhos. Talvez isso esteja até mesmo interferindo na sua felicidade. Mas não permita isso interferir na sua felicidade, porque você não é mãe das escolhas deles. Você é mãe deles. Você é mãe dos seus filhos e filhas, não das escolhas que eles fazem. E isso pode parecer um pouco duro, mas a palavra de Deus fala em João capítulo 8, no verso 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é dura mesmo, mas ela liberta. Então por isso que eu estou falando nesse dia das mães, minha amada querida, eu quero te pedir, não se estresse com as escolhas que os seus filhos fazem ou deixam de fazer, porque você não é mãe das escolhas deles, você é mãe deles. E eles são grandinhos o suficiente para poder terem as suas decisões e colherem aquilo que plantarem. Vamos juntos, tendo sempre a alegria de mãe, não quando é dia de festa, mas no ano todo. Outra coisa que a gente pode entender com relação à alegria de mãe é que nós temos que parar de viver uma vida de aparência. Isso mesmo, parar de viver uma vida de aparência. Uma coisa que a gente pode perceber em Mateus capítulo 5, no verso 37, olha lá por favor, Mateus capítulo 5, verso 37, a palavra de Deus nos ensina acerca do comportamento do homem nas suas respostas. E eu percebo particularmente que muitas mamães, neste tempo, têm se adaptado a algumas mentiras. Não estou chamando de maneira alguma você de mentirosa, não. Eu estou dizendo que nós nos adaptamos a algumas mentiras sociais, porque as mentiras são confortáveis. Sim, elas são confortáveis. Só porque é mentira não quer dizer que não seja confortável, que não seja, às vezes, bom de viver. Mas, às vezes, aquilo que é bom é uma mentira. Bom, no verso 37 do capítulo 5, fala lá, olha lá. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente do mal. Bom, falar sobre viver de aparência no Dia das Mães é meio complicado. Pastor, você está me chamando que eu estou vivendo de aparência no Dia das Mães? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que você precisa diariamente se esforçar para viver uma vida verdadeira no Senhor, para viver uma vida concentrada no Senhor.
E eu quero então lhe fazer algumas perguntas acerca de uma vida de aparências. Será que você tem vivido uma vida de aparências? No seu casamento? No seu relacionamento com seus filhos? No seu trabalho? Na sua igreja? Para termos a alegria de mãe todos os dias, não podemos negociar vivendo uma vida de aparências. Há quanto tempo você tem vivido uma vida de aparências com seus familiares? Há quanto tempo você tem vivido uma vida de aparências no seu casamento? Na sua família? Eu acho interessante uma coisa com relação, por exemplo, a casais, família, falando agora de família, a casais que estão em crise. E eu acho interessante porque os casais em crise, normalmente, eles colocam principalmente os filhos no meio do caminho. E essa filiação, às vezes, se pensa que eles não estão sabendo disso. Mas eles sabem. Eles só não falam em respeito a você. Mas eles sempre souberam. Então, o meu conselho a você nesse Dia das Mães é que eu não quero que você seja feliz apenas hoje, apenas no Natal, apenas no Ano Novo. Eu quero que você seja feliz todos os dias do ano, no Senhor. E para isso, você precisa fazer essas 4 coisas aqui que eu falei. A primeira delas, você precisa pensar um pouquinho mais em você. Pensar nos seus filhos é muito bom. Pensar no seu esposo é muito bom, mas você precisa pensar em você. Precisa pensar nisso. Outra coisa, você não pode mais negociar o seu lugar de honra. Deus te deu um lugar de honra. Você tem que ser respeitada porque deu vida a alguém. E esse alguém tem que te respeitar. Se dê respeito em primeiro lugar. Não negocie o seu lugar de honra. Outra coisa também, não se estresse com as escolhas dos seus filhos. Não se estresse. Não se estresse se o seu filho vai ser preso. Ou se está preso. Não se estresse se seu filho te deu uma notícia que você não está gostando. Uma situação complexa de ser resolvida. Não se estresse com isso. Porque você não é mãe das escolhas que ele fez. Você é mãe daquele indivíduo, daquela menina, daquele menino, do seu bebê. Você é mãe dele ou dela, não das escolhas que ele faz. E última coisa, pare de viver uma vida de aparências. No casamento, na família, no trabalho, na igreja, você precisa parar de viver uma vida de aparências. Vou te dar um último conselho para que você possa, referente a isso, com relação a viver uma vida de aparência. Se você vive uma situação dessa no seu casamento, ou na sua família, vou te dar uma dica. Senta, conversa e define. Simples assim. Senta, chama para conversar e define. Porque ficar vivendo de aparência é perigoso. Muito perigoso. Muito danoso. Mais danoso do que tudo que você possa imaginar. Então, senta, conversa e define. Se for para conversar, sentar e definir com seu esposo, faça isso. Se for para sentar, conversar e definir com teu filho, faça isso. Com a tua sogra, faça isso. Porque a gente não pode ficar vivendo uma vida de aparências. Porque a aparência, ela não conduz a lugar algum.
Não se esqueça, Deus está vendo e Deus sabe. Há muito tempo. Então, querida e amada mamãe, mamães, milhares de mamães que podem ver essa mensagem, por favor, vamos ser felizes na presença do Senhor e ter a alegria de mãe, não apenas no Dia das Mães, mas todos os dias. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por cada mãe da nossa igreja, por cada pessoa que está vendo essa mensagem e que às vezes está lembrando da sua mamãe e que ou está com ela perto. Eu te clamo, Senhor, nesse tempo, concede a elas as tuas ricas bênçãos, concede a elas, Senhor, os teus milagres e dê, Senhor, a elas sabedoria para viver uma vida na tua presença. Senhor, muito obrigado pelo esforço que elas têm feito. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça tem as alimentado, tem feito coisas maravilhosas por elas. E abençoa, Senhor, e dá prosperidade, saúde, dá, Senhor, bênçãos e mais bênçãos para cada mãe da nossa igreja e cada mãe que está assistindo essa mensagem. Esteja conosco em nome de Jesus amado. Amém. Mais uma vez, feliz Dia das Mães e que você possa ser ricamente alegre, alegria de mãe plena, independente do dia. Deus te abençoe muito. Eu peço você, por favor, apenas duas coisas. Que você ligue para as pessoas da igreja, estamos fazendo contato, e também nos ajude na ação social da nossa igreja. Temos aí distribuído cestas básicas, feito a ação social de uma maneira nas nossas limitações, perante as pessoas que estão em situação de risco nesse tempo. Muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.